Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que damos início ao programa Evangelho no Lar. Esse evangelho que eu sempre falo que é de todos, esse evangelho de amor e de encontro com Jesus. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Muito obrigada de coração por todos os comentários que vocês nos deixam ali no YouTube. É sempre muito bom a gente poder ler tanta coisa boa, tantos assuntos que nos faz crescer, que nos faz aprender. Então a gente pede desculpa por não poder responder a todos, mas a gente lê todos com muita atenção, com muito carinho. Bom, gente, lembrando então que esse é o nosso momento com a espiritualidade superior, porque sem eles nada disso teria sentido, né? Esse evangelho não existiria. Então a gente sempre agradece a eles por entrarem na casa de vocês, por nos permitir fazer esse programa. E a gente agradece, claro, a participação de todos vocês. O Evangelho no Lar, ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com a espiritualidade superior. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem. A gente deixa sempre uma garrafa aqui em casa porque a gente vai tomando durante a semana. E a gente pede que vocês deixem então, né, essas garrafas, para que no final a equipe do Dr. Bezerra de Menezes faça a fluidificação das águas. Bom, gente, teve o Marcos Aldrin, né, Júnior? Que perguntou a prece qual era o livro, né? Eu tinha comentado no evangelho anterior, vou comentar de novo. Qual era o livro que eu li das preces? Pérolas de Preces, editora Recanto das Letras. É um livro assim bem simples, sabe? Bem fininho, mas as preces são muito boas. É Mike, o nome do autor. Pseudônimo, né? Na verdade não diz aqui. O Júnior até estava lendo que ele é um canoense e nós não conhecemos ele. Ele é aqui de Canoas, esse autor. Mas é bem bacana as preces. Quem quiser adquirir, um livro bem baratinho. E ainda a gente vai comprar o livro que tu indicou, viu, Marcos? Acho que foi até R$10, né, Júnior, se não me engano, R$10. esse livro aqui. Foi R$10, é bem fininho, é bem curtinho, mas tem umas preces bem interessantes aqui nele. Esse que o Marcos Aldrin também tinha nos indicado, a gente não encontrou ainda, acho devido à pandemia, né, mas de repente mais tarde a gente encontra. Bom, gente, pedimos então agora que nesse momento vocês esqueçam de todos os problemas que tiveram durante a semana, durante esse dia. Vamos esquecer de tudo que nos deixou para baixo. Vamos agora elevar nossos pensamentos. Vamos serenar nossos corações. E vamos então à nossa prece. Hoje eu não vou ler a prece do livro, esse que eu indiquei. Eu vou ler uma prece que é o Pai Nosso, que a Catrine Martinhago colocou ali pra gente nos comentários. É um Pai Nosso diferente. Ele é um pouco diferente do que eu já conhecia, que tinha uma pessoa que fazia aqui em casa. Nós tínhamos um encontro, nós fazíamos o estudo do Evangelho e essa pessoa sempre ela fazia essa prece do Pai Nosso
e era muito bom, sempre foi muito bonito. E essa pessoa hoje se encontra com uma doença, né, degenerativa, então tem um pouco mais de dificuldade para isso. E veio bem a calhar esse Pai Nosso aqui que a Catrine nos colocou ali, né, Júlia? Ele é um Pai Nosso muito bonito. Então nós vamos fazer essa prece hoje. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aquele que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livrai-me de todo o mal, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda a enfermidade. Livrai-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna e mais fácil a leitura e a compreensão dela. Mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo. Estamos então dando continuidade no capítulo 16, o item 10. EM Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem, sendo um administrador mais ou menos íntegro e inteligente, apenas usufrui desses bens sem ter sobre eles a posse. Esses bens não constituem propriedade individual do homem e de Deus. Frequentemente, frustra todas as previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que acreditava ter sobre ela todos os direitos. Podemos pensar que isso só acontece em relação aos bens herdados e não em relação à riqueza adquirida pelo trabalho. Sem dúvida, se existisse riqueza legítima, é aquela que foi adquirida honestamente e que, para possuí-la, não se prejudicou ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro ganho com o prejuízo de alguém. O ser humano que conquistou a riqueza por si mesmo não terá vantagens alguma ao morrer, e são muitas vezes inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes. Se Deus não quer que ela seja transmitida, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode o ser humano usar e abusar de sua riqueza impunemente sem ter que prestar contas? Não, pois ao permitir sua posse, Deus talvez quisesse recomendá-lo por seus esforços,
sua coragem e sua perseverança nesta vida. Se ele utilizar a riqueza somente para satisfazer os teus desejos e o seu orgulho, ela se tornará um motivo de queda em suas mãos, e melhor teria sido para ele não a ter possuído. Nesse caso, além de perder o que ganhou, ele mesmo anula o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá: você já recebeu a sua recompensa. Olá, boa noite a todos. Novamente, aquela velha tecla, A nossa verdadeira propriedade, qual seria? O que nós realmente temos? As virtudes. Essa é a resposta. É somente isso que nós temos. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente deve trabalhar para conquistar as verdadeiras qualidades da alma. A gente tem que estar em função disso, daquilo que é real para a nossa alma, que são as diversas inteligências que existem. Não é só uma inteligência matemática, as diversas, nas diversas áreas. E também a gente tem que firmar passo no desenvolvimento das leis morais, da parte moral do nosso ser em questão. Isso para quando a gente desencarnar, a gente almeja ir para um lugar melhor, onde a gente possa encontrar mais felicidade. Vai depender diretamente a nossa realidade que a gente desenvolveu aqui na Terra, aquilo que a gente fez aqui. Então, quando a gente desencarna, nós vamos para lugares novos, nos mais diversos planos existentes, para que a gente possa enriquecer com as múltiplas experiências que existem. Assim também é quando a gente encarna, A gente recebe novas tarefas, novas experiências, novas oportunidades. É uma questão de a gente pôr em prática a essência da nossa alma. E até o livro cita sobre a legitimidade das propriedades, O que é realmente um bem material honesto teu? O que seria isso? No Livro dos Espíritos, a pergunta 884, qual o caráter da legítima propriedade? Os Espíritos nos respondem que só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo ao outrem. Tudo aquilo que a gente adquiriu sem prejudicar o nosso próximo. Até porque a lei da justiça proíbe que façamos aos outros mal. Proíbe que a gente faça aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Então nós temos que ter isso em mente, Porque nós vamos estar correndo o risco de ser condenados a bem da verdade, Tem muita gente que ainda confunde ser com ter. Acha, porque tem certas coisas, eles são aquilo. Não, não são. Não é pelo fato de você ser rico que você é abençoado, nem que você é pobre que você é abençoado. Não. O teu ser é que vai dizer quem você é. O espírito de Hamed, ele fala, no livro Renovando as Atitudes, que é no lar que descortinamos quem somos. É na nossa casa, com a nossa família, que a gente vai mostrar quem a gente é. Sabe? Tem pessoas que têm um verniz social que para os outros é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa bacana, uma pessoa ponderada, É um verniz social, chega a brilhar, mas em casa é uma estupidez em pessoa, é uma pessoa intolerante, é negligente, é irresponsável, é às vezes até cruel, sabe? Se sobrepondo aos demais familiares para impor quem é. Isso é muito comum,
Muita gente pode identificar isso, ou na sua própria vida, ou na sua casa, ou nas pessoas que o cercam, né? O Haroldo Dutra, ele fala uma coisa que eu acho bem pertinente. Bens materiais abrem possibilidades no mundo físico. Essas possibilidades tanto podem ser para o bem, para o auxílio, para o progresso, mas também abre possibilidades para o desvio e para a perdição espiritual. Isso é uma verdade. Se nós partirmos do princípio que o nosso espírito, ele praticamente dirige esse corpo. O corpo funciona sozinho, na sua parte de autossustentação, né? Como nós já falamos, né? Ele vive em favor da vida. É uma máquina feita para ficar viva, para viver. Tem intensidade de viver. Mas quem administra, quem gerencia é o espírito. E ele pode tanto administrar e gerenciar o nosso corpo para o bem, quanto para o mal. A mesma coisa são os bens materiais. A gente pode usar para o bem ou pode usar para o mal. A gente pode se prejudicar com isso. Muitas pessoas, quando adquirem as riquezas, elas usam para luxúria, elas usam em benefício próprio, em todos os aspectos egoísticos que se possa imaginar. Tem outras pessoas que não são apegadas aos bens materiais, né? Não são, assim, dependentes, não é os bens materiais que fazem ela. Dá poder, é óbvio, né? Mas não é, elas são pessoas altruístas, são pessoas de bem, têm virtudes, têm valores, tem muita gente rica que tem muito valor moral muito grande. Bom, eu vou citar novamente Richard Simonetti, porque eu até vou comentar aqui, o Benedito Frag, né, ele falou muito bem, se vocês olharem o comentário da semana passada, ele falou muito bem de Richard Simonetti, que ele liderava lá a SEAC, estava na linha de frente, né? Então, vou novamente citar Richard Simonetti, tá, Benedito? Eu adoro o Richard Simonetti, gosto muito, já li os livros, alguns livros dele, já vi palestras, e tem umas passagens interessantes deles que cabe bem para nós aqui, né? Coisas bem simples, mas bem básicas. Só há uma certeza na vida, a morte. E só há uma certeza na morte, nada levamos. Tá? Olha só, é certo, gente, todos nós, pela evolução, vamos desencarnar. Não vai ter ninguém aqui que vai ficar. Nós vamos desencarnar, o nosso espírito vai desencarnar. Muitas pessoas não entendem, não aceitam, muitas pessoas sofrem. Eu sei que a gente sente, né? É óbvio que sente. Mas faz parte do processo. Todo mundo vai desencarnar. Agora tem pessoas que dedicam a vida ao lamento daquele que partiu, que já foi, que está numa outra dimensão, que está sendo amparado, que está trabalhando lá, que está em tratamento e que está descobrindo novas coisas, que está te aguardando, né, para novamente se unirem. Nem sempre haverá essa união, né? Depende do que cada um gostava em si, em vida, né? Porque às vezes os casais, eles têm pensamentos bem diferentes, estão juntos, mas um quer outra coisa, tende para isso, tende para aquilo. Não existe aquela afinidade, né? A afinidade é muito importante, ela faz parte de um relacionamento a duas pessoas. Entende? Então tem casais que não existe isso, então quando desencarnar acaba aquele compromisso. Mas a maioria, onde há amor, onde há sentimento, onde estão caminhando numa linha, mais ou menos na mesma direção, tende a se encontrar. Então quem não entende, né, que a certeza da vida é a morte e que na certeza da morte é que nada levaremos, tá? Essas pessoas, elas entendem que é uma condição penosa para quem não se prepara. O Espiritismo sempre aborda esse aspecto. Estarmos preparados para isso.
O que significa estar preparado para o desencarne? Não é que significa que eu quero morrer. Não é isso. Pelo contrário. Todo espírito já sabe que a vida em primeiro lugar e todo o aspecto é para a vida. Mas é que é certo que a gente vai desencarnar e a gente não vai levar. É certo quando se diz tudo aqui é emprestado. Tudo é emprestado. A tua fortuna, o teu poder, a tua riqueza, a não ser aquelas ilícitas, né, que você adquiriu, como na pergunta 844, prejudicando alguém, passando por cima de alguém, usurpando alguém, humilhando alguém, depreciando alguém para poder conseguir um lugar, uma vantagem que você não merece. Até para ter alguma coisa na vida, você tem que fazer um sacrifício, tem que estudar. Senão você não merece estar naquele lugar. Sejamos realistas, não adianta eu querer ser médico e burlar, pagar lá para conseguir as respostas da prova e ir sempre dali e daqui dando o meu jeitinho. Gente, eu não deveria estar ali. Para quem quer ser médico, tem que estudar e muito, penar e muito. O sacrifício é tamanho, é grande, tem que gostar, entendeu? Para qualquer profissão. Se você quer almejar alguma coisa, tem que fazer um sacrifício. Vai te custar horas de sono, vai te custar um empenho, vai te custar um estudo, mas tudo isso vai te trazer benefícios. Benefícios para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito. Agora, quando você não se prepara para a morte, quando ela chega, né? Aí é o caso de quem desencarna, ele está preso a uma situação. A pessoa que é muito ligada ao meio material, ela fica nesse bem material. Eu e a Janete já nos deparamos numa situação mediúnica de um espírito que estava preso às ferragens de um carro, esperando ajuda. Ele estava muito tempo preso às ferragens do carro, esperando ajuda. Ele não entendia, porque ele achava que estava ali, vivo naquela situação, e que tinha que vir ajuda. Sabe? Foi aí que, através disso, que os espíritos protetores dele levaram ele até o centro, para ele receber orientações do doutrinador lá sobre o que estava acontecendo. Entende? Então a pessoa não está preparada para desencarnar e dar sequência. Elas vão achar que tem que resolver os problemas da família, tem que resolver aquele problema de cura, que eu estava acompanhando fulana, que estava com tratamento. Isso tudo é não estar preparado. O que o Espiritismo fala? Que nós devemos nos preparar sim, que a gente tem que preparar o quê? A nossa parte moral. É trabalhar a nossa parte moral, porque é ela que vai nos fazer a diferença. Ela vai ser a nossa moeda. O nosso tesouro é só a parte moral. Nós temos que desenvolver isso. Entendem? Então, muitas pessoas dão valor para coisas assim absurdas. Parece que tudo gira em torno daquilo. Não se desapegam. Aí depois, quando desencarnam, ficam em cima. Não conseguem ir nem para um lugar nem para um outro porque estão presos àquela realidade. Estão presos a uma herança, estão presos a uma fazenda, estão presos a um local específico. E isso é triste, porque requer trabalho, demora, sabe? Muitas conversas infrutíferas, até que o espírito se dê conta que está em uma outra situação para aceitar ajuda, para aceitar um encaminhamento. E aí, olha, só com o tempo, tá? E com muito sofrimento para poder mudar essas situações, né? Uma outra coisa que o Richard Simonetti fala, que eu acho que é interessante, faz parte desse assunto, é que ele fala que a gente tem que saber administrar sem apego o que vai ficar, né? Administrar tudo que a gente tem aqui sem apego. Com isso, a gente reduz ao máximo a nossa dependência. A gente faz, se empenha, administra, né? Como um bom administrador, a gente vai cuidar daquilo que está em nossas mãos. Se é uma grande fortuna, se é uma pequena fortuna, ou se é uma ONG, ou se é um órgão, ou se é uma família, vamos administrar bem, mas sem aquele apego, né? Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. E a outra coisa que o Richard Simonetti ainda fala sobre esse assunto, que é interessante, é investir com empenho naquilo que podemos levar.
que a gente pode levar? Nós já falamos, nossas virtudes, domínio sobre nós mesmos, quer dizer, a gente se conhecer. Aí tem uma coisa que o espírito Hamed também fala, que já entra aqui na história do Richard Simonetti, mas o Hamed fala o seguinte, né, que muitas pessoas não se conhecem. Tá? O domínio sobre nós mesmos, né, que tem pessoas que não se conhecem, elas vivem uma verdadeira farsa psicológica. Lembra que há pouquinho eu comentei sobre aquele verniz social? Que algumas pessoas não são aquilo que aparentam, existe um brilho externo, mas em casa são horríveis, são feias, são grotescas, são abusivas, mas na sociedade são as melhores pessoas do mundo, que muita gente inveja. Ai, como eu queria ser aquele fulano, como eu queria ter aquilo, e são verdadeiros podres aquelas pessoas. Pois é, essas pessoas elas não conhecem elas mesmas, porque elas vivem tanto essa farsa psicológica, aí que o Hamed fala, né? Elas vivem tanto essa farsa psicológica que de tanto representar, elas perdem a consciência de quem são e do que querem na vida. Elas perdem a consciência. Já se confundiu o personagem que elas inventam com o que elas são, e elas perdem tanto o caminho quanto a referência de saber quem é. E aí cai naquela parte que o Haroldo fala, na qual ele diz, né, que depois as pessoas acabam prejudicando, né, elas acabam prejudicando elas mesmas. Todo aquele poder acabou sendo usado para prejuízo do próprio espírito. E quem vai ser prejudicado é o próprio espírito na hora que ele desencarnar. E quando a gente perde alguma coisa, a gente acaba enxergando as verdades da vida de uma forma mais transcendental. Hoje eu estou citando, né, Haroldo, Richard Simonetti, Hamed, entre as conversas, porque é bom trazer vários pontos de vistas sobre o mesmo assunto que nós estamos falando. Uma vez num comentário, alguém falou, eu não me lembro quem, já faz um tempo, agora veio minha mente agora, por isso que eu não vi antes, que muitas pessoas pegam no pé dos espíritas por causa disso, né, na questão das riquezas. Olha, essa questão, ela não é um motivo para alarde de ninguém. Ela nunca foi vista como sendo algo, digamos assim, que vai diferenciar um ser humano do outro. Sabe? O Espiritismo nunca quis provar nada. É isso que torna o Espiritismo mais interessante. Ele não quer provar nada. Ele só está dizendo, os Espíritos só dizem que nós temos o livre-arbítrio e que isso faz toda a diferença. Aí eles nos auxiliam com algumas informações do tipo, olha, se tu te conhecer, tu já está no caminho certo. Porque tu te conhecendo, tu vai saber o que está certo ou está errado, o que é bem, o que é mal. E que todo mundo erra. Todo mundo vai vacilar, vai cometer certos erros, tá? Então isso faz parte de quem está aqui, quem está no planeta, quem está vivendo. Essa condição de ser rico ou de ser pobre, nós já falamos sobre isso, vamos repetir aqui de novo, é uma escolha que certos espíritos fazem. Por que certos? Porque lá no Livro dos Espíritos eles falam que aqueles que não têm condições de entender se algo vai te fazer bem ou vai te fazer mal, é imposto a eles. É imposto a eles um encargo. Daí eles vão descobrir. Agora, quem sabe aquilo que pode fazer bem ou pode fazer mal, que vai te atrapalhar, vai mexer com a tua fraqueza ou não, é quem já está um pouquinho mais elucidado, esse pode escolher. Eu acho que se eu vier rico eu vou poder fazer melhor, vou poder ajudar melhor. Mas quando a gente está aqui encarnado, vivendo, as coisas mudam de figura, não mudam? Quando você começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro, você acha que você é o cara certo. É um modelo para os outros. Se alguém te pede uma ajuda, você diz, faça que nem eu. Veja o que eu fiz.
Entende? Ouvimos isso várias vezes. Você já deve ter escutado isso. As pessoas falam de, só tu fazer que nem eu fiz, né? Eu dei duro, eu ralei. Gente, isso aqui é tudo empréstimo. Não vai levar. Usa, administra, usufrui. Claro que vai usufruir. Administra, mas também auxilia. Auxilia aqueles que estão precisando, porque daí você está desenvolvendo outros aspectos da sua vida. Eu soube administrar, eu ajudei aquilo, eu incentivei aquilo, eu gerei aquilo. E se você é pobre, cara, desenvolve o máximo que tu pode as tuas capacidades. Porque não é o fator riqueza que vai determinar o que vai acontecer contigo. São as tuas escolhas. Quem tu escolheu para ser? O que tu decidiu fazer na tua vida? Tá? Ninguém vai chegar lá e vai te dizer, faça isso. Nem os espíritos obsessores. Eles vão ficar sugerindo no teu ouvido coisas que estão dentro de ti. Aí você vai se encher daquilo e vai querer, eu vou querer fazer, eu preciso beber. Está comprovado. A bebida faz mal? Faz. Tu não sabe tomar um pouquinho? Você acaba tomando um monte, você acaba se excedendo. Tudo que é em excesso é prejudicial. A bebida me faz mal, então não toma. Comer demais faz mal? Então não coma demais. Entendem? São decisões, são escolhas. Eu não sou obrigado a ter tudo na vida, porque às vezes não é para mim, não é minha habilidade, não faz nem parte dos meus interesses. Mas se eu tenho interesse em algo, eu devo me aplicar naquilo e de forma alguma prejudicar outra pessoa para adquirir aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Assim a gente só afasta os problemas e começa a entender que existem outras coisas na vida além daquele nosso mero pensamento, nossa mera vaidade. Gente, o universo é gigantesco. Os domínios de Deus é gigantesco. Nós somos apenas um planeta. Nós vivemos aqui como grãos de areia nesse universo gigante e mesmo assim a gente é julgado. Mesmo assim a gente tem que dar satisfação para Deus, né? Mesmo assim a gente tem que responder pelos nossos atos. Tamanha a importância dos processos de desenvolvimento do espírito. Isso é que deveria de tirar as ilusões do ser humano. Não ficar querendo simplesmente que Deus me beneficie aqui, que me beneficie ali, que me faça ser abençoado, protegido e amparado. Ninguém é melhor do que ninguém. Já foi dito que todos somos iguais às leis de Deus. As leis são as mesmas para todo mundo. Então esse tem que ser bem claro, é só um fator preponderante para aqueles que descobriram, né, qual a verdadeira identidade que nós devemos ter nessa vida. E essa identidade que nós devemos ter nessa vida é uma identidade que Jesus disse: amorosa, benevolente, fazendo pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Só essa frase de Jesus já é a regra da vida para a vida toda. Só a partir do momento que a gente fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós, já é a chave para uma vida bem melhor e para futuras vidas bem melhores. Com isso eu encerro o comentário. Vamos agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia.
pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e aqueles que participam conosco do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que as luzes divinas, os bons fluidos, se manifestem na casa de todos vocês, nos lares de todos vocês, nos ambientes de trabalho de vocês, durante a semana de vocês. Tenham em mente sempre pensamentos positivos, boas afirmações, boas colocações, que tudo na vida um aprendizado, né? Tudo leva um certo tempo para os outros entenderem, para nós entendermos as coisas que acontecem, né? Mas que tenhamos todos, então, uma semana bem iluminada, tá? Fiquem com Deus. E assim eu encerro o nosso Evangelho. Agora eu vou fazer, então, uma resposta a alguns comentários, né? Mandar uns agradecimentos. Muitas pessoas têm falado, né, que têm escutado o Evangelho compartilhando os locais, né? Um daqui, o outro de lá, do outro lado da mesma cidade. O Alan Tristão, ele comentou que de Paris ele assiste ao mesmo tempo que o esposo dele em Sorocaba. Então isso é muito bonito, isso é uma afinidade. Olha, vamos combinar, a gente está vendo a mesma coisa. Isso é afinidade, é relacionamento, é querer bem, sabe? É um respeito, um propósito bacana, edificante. Parabéns. Assim como todos os que fazem a mesma coisa, né? Que marcam para escutar o Evangelho em tal hora, em tal lugar, porque tem esse compromisso com a sua própria vida. A Sandra Menini comentou sobre o problema do marido, né? Que às vezes sofre por causa que já foi muito, digamos assim, humilhado. Vou usar outras palavras, tá? Olha, Sandra, independente das decisões que ele tome, colocando a carga de resposta, né, de acusação em cima de um fator, olha, eu faço isso porque aconteceu isto comigo, tá? É não acreditar em si. É como se ele estivesse dizendo, é verdade aquilo que dizem. Então a pessoa só muda quando ela confia mais no seu poder pessoal de transformação. Que a partir dali que a pessoa acredita que ela pode se transformar, é que as coisas começam a mudar em suas vidas. Deixa. O que passou, passou. O que aconteceu,
o passado já era. Isso é para qualquer um. Tá? Já passou. Agora eu tenho que acreditar que eu posso me transformar. E dizer que pode se transformar significa que você vai tomar decisões em sua vida que vão realmente te transformar. Ou eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de comer em excesso. Sei lá. Agradecer ao Antônio Carlos, do Editorial do Bem, que sempre manda umas mensagens positivas e bacana, legal. Tá? Agradecer a Nádia Aquino, né? É a mesma coisa de afinidade, de amor, de carinho. Nós não podemos nos responsabilizar pelos outros. Temos que acreditar que as coisas acontecem porque tem que acontecer e Deus está no comando. Nós não estamos aqui para sofrer em nossas vidas, com certeza não. A gente vai passar por dificuldades e por apertos? Vamos. Mas esse não é o objetivo de ninguém. O objetivo é a gente aprender com as dificuldades, que às vezes a gente tem que mudar. Dar um passinho para ali, dar um passinho para cá, sabe? Ver o que pode ser feito em nossa vida para que ela melhore, para que ela fique mais produtiva, mais saudável. Confiança, amor, isso tudo é importante. Tá? E não se acomodar, né? E não se acomodar. Às vezes a gente pensa, não, eu tô passando por esse problema, essa pessoa tá na minha vida porque tinha que estar. Negativo. E eu vou me acomodar com ela e nada modifica. Negativo. Não é bem assim, gente. Tá? Então a gente tem que pensar, às vezes tomar decisões, situações, né? Pensando assim, vamos melhorar toda essa situação. Existe muita vida, muita responsabilidade. Eu sei que o certo seria todo mundo tomar uns passes, né, não sei, em casas espíritas. Mas agora, com a pandemia, deve ter, eu acho que eu já vi aqui no André Luiz, né? Tem nos sites espíritas passe virtual, acho que é a Casa André Luiz. Vamos para o passe virtual da Casa André Luiz. E também fazer leitura de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso vai harmonizando a casa. Mas principalmente a mudança de atitude de vocês, né? Isso modifica tudo. A Marilene Damasceno perguntou se podia fluir, pedir para fluir a caixa d'água, né, para que todos possam beber. Olha, Marlene, o ideal é... A caixa d'água é uma coisa que vai ficar girando o tempo todo aquela água, tá? E aí não tem aquela necessidade de estar fluindo uma caixa d'água para todo mundo tomar. Procure realmente, eu sei, se o pessoal não quer tomar, tá? Você não pode fazer nada. Mas tem uma coisa que tu pode fazer por todo mundo, tá? O japonês, aquele que eu já falei para vocês, o Masaru Emoto, que estudou as moléculas que se modificam na água a partir de estímulos, você pode estimular. O pessoal aqui de casa não quer tomar água fluida, direito, tá no direito, não toma, não tem problema nenhum. Mas se você quer que aquela água da caixa d'água fique bacana, boa, salutar, emane para ela pensamentos positivos. Fale com a água pensamentos positivos. A água está no filtro. Água, tu vai ficar um remédio bom. Água, você fale palavras boas, sabe? Músicas boas dentro de casa. Olha o que o Masaru Emoto pesquisou, estudou, dê uma olhadinha naquilo, sabe? E aí vocês já vão poder ter um alcance maior sobre a transformação das águas, né? A fluidificação é um tratamento, entendeu? É uma coisa que a gente está pedindo para fazer um recurso num limite da água como se fosse um remédio. E é assim que a gente deve encarar. Agora, quanto ao caso de completar a água que está se consumindo, como a Iemar Soares perguntou, pode sim, tá ali, ainda tem uma aguinha, bota um pouquinho mais, até a próxima água renovada, fluida, você vai complementando, né? O mesmo pensamento que eu falei para Marilene Damasceno vale para ti também, ô Iemar Soares. Olha, a água vai dar certo, vai fluir, vai ficar boa, vai ser remedinho e ela se completa. O Eduardo Colucci, que é nosso companheiro já de muitos tempos, fez aniversário no dia 25 de agosto, parabéns. Tá? A Nancy Feitosa falou que a filha dela também fez aniversário no dia 29. Oi, Vanessa, é de Santa Cruz, é a terra linda e maravilhosa. A gente esteve lá realmente no encontro espírita. Eu acho que foi no negócio da polícia, no ginásio da polícia, não é ginásio da polícia, era um salão lá da polícia militar, lá da polícia civil. Foi muito bacana, nós adoramos o lugar, achamos muito quente, mas adoramos. Tá? O Vitor Hugo,
Vitor Hugo é filho do Adolfo Raimundo, adorou a oração, né, que a Janete fez na semana passada. A Eliane Santana. A Eliane Santana sempre manda mensagem. Eu vou aqui rapidamente, sabe? A Thelma de Pindamonhangaba, um abraço. O Maurício Ilui. O Alisson, que é um youtuber, né? A Miriam Rangel Porto. A Débora Silva. A Nancy Feitosa, já falei. Joaquim Vieira. A Nerice Andrade. A Andréia Miriam. A Silvia Fitness. A Carla Capistrano. A Cleide Pagnoni, Kátia Cristina Rodrigues, Gisele Augusto Barreto. Pessoal, estão pedindo oração. A gente já avisou que o pessoal do Luz Espírita, né? Não o pessoal do Luz Espírita, não, o pessoal da Colônia Recanto de Irmãos, eles vão até vocês quando vocês estiverem e fazem os atendimentos que são necessários, né? Às vezes aquele conforto, aquela calma. Aliás, por falar em calma, a calma é o santo remédio para tudo. Manter a calma toda hora. Desejo a todos uma excelente semana, porque a Janete já está me cutucando no pulso, no reloginho, né? Gente, 45 minutos, desculpem. Nos desculpa, Bianca, que o Júnior, quando começa, não para. Tá bom. Até a próxima semana, pessoal. Um beijo, Sintam-se abraçados ali, tá? Fiquem com Deus. Agora vamos ouvir a música Passe Musical do Eri Lopes, nosso diretor. E que é um verdadeiro passe, Que é um verdadeiro passe. Ai, muito bem lembrado. É uma música que serve até como passe. Leiam trechos de Evangelho. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Forte abraço. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural. Sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em
Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br